lá pelas tantas pra me guardar, vou presentear. Olá, você está ouvindo o podcast da SURG Sindicato. Meu nome é Vitor Hugo Xavier e este é o novo canal de comunicação do Sindicato dos Técnico-Administrativos em Educação da URGS, UFSPA e IFRS. O objetivo é ter mais tempo para discutir assuntos importantes para a categoria, para o conjunto da classe trabalhadora e sociedade. Então deixa o programa rolando e aproveita a conversa. Hoje vamos falar sobre o papel da educação superior para a população negra e da importância de propagar para a rede pública o ensino da história e cultura afro-brasileira. Hoje o convidado do podcast da SURGS é o antropólogo Iosvaldir Carvalho Bittencourt Júnior. O Iosvaldir ele possui graduação em comunicação social, especialização em teoria do jornalismo e comunicação de massa pela PUC, mestrado e doutorado em antropologia social pela URGS. Me corrige se eu estiver errado, Iosvaldir. Está correto? Bom, professor, eu quero iniciar essa nossa conversa te perguntando como que o senhor enxerga a atual conjuntura que a gente vive hoje, como ela afeta o povo negro, tanto dentro como fora da universidade. Aí o senhor pode discorrer da maneira que se sentir mais à vontade. A gente chega aí quase no final do primeiro semestre de um governo que tem uma política ideológica que é contra os direitos humanos, a ciência, a educação. Como o senhor enxerga esse momento político e social para a população negra? O momento atual, sim, se pronuncia um desastre para as classes populares e, sobretudo, para a população negra, né? A população negra sempre lutou, eu que coordenei um curso, por exemplo, pré-vestibular Esperança da Restinga, na Restinga Nova, Restinga Velha, que pegava toda a população, que se ocupava com cidadãos que trabalham o dia inteiro, depois chegava à noite, e deixava de assistir televisão e outros aspectos do lúdico para ir fazer um cursinho pré-vestibular que era patrocinado, que era, digamos assim, organizado pela URGS, né, e com estudantes da URGS, para adotar aqueles alunos de uma educação de qualidade, de modo que eles pudessem vencer os concursos vestibulares em diversas áreas e em diversos universos acadêmicos, né? E eu recordo que na minha época da formação foram uns 8 estudantes que passaram nos cursos mais variados possíveis. Né? Depois que eu saí, ele continuou com uma outra coordenadora e foi aumentando esse número de alunos, de modo que quando eu tenho uma oferta de uma educação de qualidade, os alunos são capacitados a ter uma condição de competitividade, seja na área acadêmica e posteriormente depois no mercado de trabalho, né, que vão se abrindo oportunidades. Isso tanto no sentido da formação acadêmica, como se dá nos cursos usuais de geografia, história, direito, e que depois eles vão replicar para suas comunidades. Eles também vão ter uma visão de mundo, digamos assim, crítica, né, em relação à sua realidade dos seus segmentos, né, de modo digamos assim, não só politizar, mas ter uma visão crítica de modo a fazer ele não só avançar individualmente, mas enquanto comunidade, enquanto grupo. E ele serve também como referência, como modelo nas suas próprias comunidades. E isso entra digamos assim, tem um aspecto paradoxal, quando a gente observa, por exemplo, que as escolas usuais no ensino, em termos do sistema escolar municipal, ou até mesmo nas áreas federais, como agora tem o Instituto no campus Restinga, tem o campus Osório, do qual estou integrando lá no UNIAB atualmente, e que justamente vai atingir essas comunidades periféricas, né? E isso se abre então a oportunidades, digamos, no campo educacional e também depois, posteriormente, com a oportunidade no campo do trabalho. E aí as pessoas vão adquirir uma condição de cidadania de fato, que tem uma formação e eles têm uma condição de equidade no sentido de competir para inserir no mercado de trabalho e também não estar atualizados do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista acadêmico, enfim, por conta desse sistema. Quando tu tem um corte de investimento nesse sentido, tu está atingindo exatamente essa classe que é a mais atingida do ponto de vista da exclusão social e econômica, e também é um abalo na formação do pensamento crítico, né? Então, assim, o ato dos cortes, por exemplo, assim, para mim, passa a ser um ato político, para mim, de uma natureza fascista, porque ele não está preocupado em, então, formar cidadãos no sentido
desenvolvimento pleno dessas classes que estão, digamos assim, deixadas do mercado de trabalho e com uma dificuldade, digamos assim, de se inserir nas oportunidades que se apresentam. Bom, tu acha que então esses cortes da educação tem exatamente um fundo aí, um motivo devido à educação pública federal ter ampliado o seu acesso à população negra ou à população da periferia? Tu acha que tem aí um toque, tu falaste fascista, mas também racista e Sim, de exclusão dessa população? Social. Não, sem dúvida, né? Quando a gente viu, eu acompanhei na Restinga em outros lugares, o processo de instituição do surgimento dentro dos institutos federais, e a mudança ela não é simplesmente porque se oportunizou abrir o vaga, né? É uma mudança inclusive de mentalidades, no sentido de ter um crescimento qualitativo dos próprios moradores dessas comunidades, sejam ditas elas como bairros ou vilas, que estão, digamos assim, relacionadas, né, no entorno desses institutos, mas de um crescimento político, no crescimento pelos direitos sociais, em todas as lutas que combate, digamos assim, o racismo, o preconceito, a homofobia, enfim, e de fomentar, por exemplo, que nem na Restinga, assim, eles fomentam pesquisas que interessam a comunidade, né, quer dizer, remete tanto do ponto de vista da histórico, ou da memória, das práticas culturais, das práticas que os próprios moradores, agentes que eles desenvolvem dentro das comunidades que são valorizadas, e ao mesmo tempo eles promovem os agentes sociais no sentido de ele ter digamos assim, um avanço do ponto de vista profissional e também do ponto de vista de visão de mundo. Bom, professor, falando ainda de educação, vamos comentar um pouco sobre a Lei 10.639 de 2003, que foi alterada lá em 2008 pela 11.645, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental até o ensino médio. O senhor fez uma pesquisa voltada à pedagogia do estudo da cultura afro-brasileira no município de Porto Alegre. Como é que está essa aplicação hoje na prática, pelo que o senhor vem acompanhando? Enfim, professor. Bem, na verdade, eu participei do curso de procedimentos didáticos pedagógicos que foram organizados pelo DED da URGS. É uma edição que contemplou vários alunos, professores, enfim, da rede escolar municipal de Porto Alegre e do entorno de Porto Alegre. E ali, com demais colegas, como o professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, a professora Vera Neuza, a Rita Camisolão, se procurou justamente dotar, não só com conhecimento de instrumentos das leis, né, que foram aprovadas do ponto de vista da educação e do ponto de vista da legislação acerca da inserção do ensino da história africana e da cultura brasileira e depois da educação das relações étnico-raciais, né? E obviamente com base nessa lei 10.639 de 2003, que teve o parecer da doutora Petrolinda Beatriz da Silveira. Isso obviamente obviamente uma mudança que coloca uma exigência, digamos assim, legal, mas é preciso ressaltar também que os segmentos negros, acho que desde a Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro, fazia moções junto ao Estado para que fosse contemplada a história do negro no Brasil, né, na educação, de referenciar os personagens históricos negros, né, que ficavam invisibilizados. Eu já visto agora, por exemplo, a própria Desfile da Mangueira pontua exatamente isso, né? Que é exaltar heróis que de fato não são heróis e aqueles que são os heróis que fizeram movimentos revolucionários de mudança, de transformações, enfim, ficavam invisibilizados. E depois o próprio o negro e o movimento negro unificado, isso ao longo dos anos 70, já começando em 71, depois culminando lá em 78, ele então vai pressionar o governo para que se estabelecessem políticas que criassem oportunidades aos segmentos negros, à população negra, educacionais e no mercado do trabalho, né? E a lei, ela veio, obviamente, colocar, do ponto de vista legal, digamos assim, que é pena que tem que se colocar no grau de obrigatoriedade aquilo que eu acho que estaria dentro de uma certa normatividade, né, que seria usual, que uma vez que essa população, no que tange sua história, sua cultura,
ela nunca está contemplada nos livros didáticos, nos programas pedagógicos das instituições, né? Há sempre uma supressão a tal ponto que persistiu ainda, não só no imaginário, mas usualmente nas práticas escolares, reportar o negro, muitas vezes até de uma forma indevida no 3 de maio e hoje no 20 de novembro, né? Quando muito, quando na verdade o negro tem uma contribuição nas diversas áreas, no que tange a matemática, história, geografia, literatura, com excelentes, digamos assim, no campo da literatura, com autores, escritores, enfim, já tem uma produção literária significativa do ponto de vista da literatura negra, e nunca é contemplado, por exemplo, nas aulas de português e literatura. E essa lei, obviamente, ela fez com que isso viesse ter uma emergência, obviamente, né, mas também que começasse a se ocupar com uma produção didática pedagógica que contemplasse esses segmentos no sentido dele se ver contemplado com a sua história, contemplado com seus personagens, contemplado com digamos assim, com seus valores, enfim, seus signos, enfim, a sua representatividade do ponto de vista não só simbólico, mas também social, né? Então, quando tu pega um livro didático que tu vê contemplado a tua história, tu consegue ter uma relação especular de auto-identificação, e isso confere um grau de cidadania, porque a dimensão da diversidade cultural ela está contemplada. Eu cheguei a pegar livros, por exemplo, aqui sobre Porto Alegre, por exemplo, eu não recordo o nome da autora, e que vai folheando o livro, aí se coloca sobre os açorianos, sobre os alemães, sobre o nativismo, sobre os indígenas, né? A gente se reporta muito aquele painel que tem no Palácio Piratini, que exalta o índio, exalta o português, exalta o bandeirante, e o negro é uma ausência, né? Naquele quadro, digamos assim, que seria fundante da história do Rio Grande do Sul. E isso também se refletia também nos livros didáticos e nas práticas didático-pedagógicas em sala de aula, né? Então, assim, como a professora Petrônia disse, a lei ela não foi feita exclusivamente para os negros, mas sobretudo para os não negros, no sentido de uma mudança de mentalidade e de adoção dessas novas práticas didático-pedagógicas, culturais, que vêm da educação de qualidade e que vai contemplar a diversidade cultural e étnico-racial da sociedade brasileira. Mas quando eu falo em diversidade cultural e racial, não é como se fosse, digamos assim, uma coxa de retalhos ali, que tá todo mundo contemplado ali. Na verdade, tu tem um entendimento que eu só vou me identificar com meus signos, meus valores a partir da minha história, que tem uma matriz africana. A história começa em África e depois no processo transatlântico, e depois quando se difrata aqui no Brasil, nas suas várias formas de expressões sociais e culturais no Brasil histórico, né, que eu tenho uma identificação. Eu não vou me identificar com a história do açoriano, com a história do teuto-brasileira ou ítalo-brasileira. Eu posso ter entendimento na relação, digamos assim, de alteridade e de compreensão do outro, né? E principalmente se o outro poder estar situado no contexto da sociedade e cultura brasileira. Eu não estou falando, digamos, do italiano, mas daquele colono, enfim, que chegou aqui, se estruturou aqui, mas o campo do negro, ele se dá a partir de uma matriz africana. Né? A gente estava falando sobre a questão da violência contra a população negra, nas comunidades, na periferia, né? A gente tinha até comentado sobre o governador agora do Rio de Janeiro. Então, assim, como o senhor enxerga essa violência policial, e ainda mais agora com a ação, digamos, até propagandiosa do próprio Estado, né, em cima do helicóptero, enfim? Eu considero gravíssima, porque ele não só com suas narrativas, seus atos, ele está meio que avalizando e autorizando que o sistema policial militar do Rio de Janeiro assassine a população, sobretudo a população que são ou periférica dos morros, enfim, quando ele se associa a isso, não só ao grupo paramilitares, a narrativa deles, a exaltação dessa violência, né? Enfim, dessa exacerbação, e com a própria prática. Então, assim, é como se o policial militar tivesse sendo avalizado, tendo uma licença para que ele vai matar, e ele não tem também que estar respondendo por esses atos, porque tem um sistema que vai estar legitimando isso.
Então ele coloca aquela posição de grau elevadíssimo de precariedade, né? E aí até devo ressaltar e considerar que, curiosamente, a comunidade que se exerceu essa violência foi a comunidade da Maré lá, que a Marielle vinha lutando, fazendo denúncias pelas ações dos grupos paramilitares e de milícias, né? E então parece que o próprio sistema policial se volta exclusivamente para atingir aquela comunidade que é dali que derivava as denúncias, enfim, que ela fez e que acabou redundando no homicídio dela. Olha, se com tudo isso o governador ainda vem exacerbar, estimular a violência, a tendência é que, é claro, que obviamente que os segmentos negros, a população periférica favelada, ela vai se rearticular, reorganizar, mas quando o Estado é um Estado assassino, aí a coisa fica mais complicada, né? Porque o Estado foi feito para atender e defender os interesses de cidadania do cidadão, de justiça. Agora, quando esse Estado ele vira um braço militar, né, e que estimula, digamos assim, a violência e o assassinato, né? Porque, pelo que me consta, inclusive, se disse que o helicóptero que ele estava, dali estavam atirando a esmo na comunidade. A ponto que, inclusive, até uma comunidade religiosa lá foi atingida, sem uma coisa absurda, né? Isso é uma maneira de criminalizar como um todo a comunidade. Essas ações aí num contexto de guerra, né? De não uma sociedade democrática, com todas as instituições colocadas aí, jurídica, o governo, enfim, o legislativo e tudo mais, e também nos governos estaduais e municipais, a gente vê um quadro de guerra, né? Só que quem está sendo vitimizado, quem está sendo, digamos assim, colocado como alvo, justamente uma população que não tem nada a ver, né? Então, a gente percebe que isso é fruto também que há muito tempo que se denuncia que a própria Polícia Civil, as instituições militares são corruptas, né? A ponto de batalhões, capitões que comandam os batalhões, eles mesmos se corromperam, um batalhão inteiro, todo o tempo a população fica então entre as forças policiais, militares, paramilitares, dos narcotraficantes, submetida a esse quadro opressivo e violento, né? Eu recordo que muitos anos atrás, olha, eu tenho uma manchete, da TV Manchete, em que eles, com uma câmera escondida, com os recursos que tinham, vinham os trabalhadores à noite, trabalhadores com suas marmitinhas, uma coisa tal assim, e os policiais paravam com um grupo ali, e paravam eles e pediam um documento, e rasgavam os documentos, e davam um tapa na cara, humilhavam, coisa e tal, quer dizer que tu fica quase assim, sentindo uma pessoa incapacitada, né? E naquele tempo não tinha os recursos que hoje tem de câmera, hoje as possibilidades todas que tu pode flagrar uma ação dessa e tu criar um constrangimento, uma denúncia que isso possa então hoje as coisas parecem que não mudaram muito, e com a corrupção piora, porque tem, na verdade, se a gente fala policial, na verdade tu tem um bandido marginal fardado e que foi treinado para matar. Então, se tu pega um marginal, um bandido, um assassino fardado, com todo o aparato militar e formado para aquilo, né? É que nem se dá muitas vezes da pessoa lá levantar um guarda-chuva, levantar um equipamento na favela e já levar um tiro. E aí vem com aquela desculpa que era um fuzil, parecia um fuzil. Não, né? Enfim, então eu acho assim que é gravíssimo, acho, né? Quer dizer, quando tem um governo que estimula a violência, eu só acho que também, eu fico muito surpreso, assim, muitas vezes, quando não tem a manifestação, por exemplo, do Ministério Público, né? Aquelas forças que têm que estar regrando e controlando o Estado. Então, assim, não vem uma manifestação mais vigorosa, assim, de pedir, por exemplo, que ele venha se explicar pelas suas declarações, enfim, e tudo mais. Ele andou, inclusive, fazendo uma atividade com o BOP. Uhum. Então, assim, ou ele é governador para administrar o Estado na resolução dos problemas que tem na saúde, na educação, no saneamento, etc., tal, na habitação, tudo mais, né? Na geração de empregos, e não uma pessoa que está lá se aliando a soldados e o discurso dele é só o discurso da violência, da exacerbação do homicídio,
dos assassinatos, enfim, num contexto atual que a gente está desses governos que tem esse discurso e ações que vão promover o aumento da venda de armas, a negligenciar, por exemplo, quando os policiais têm que sofrer uma investigação. E a gente nota que muitas vezes, nos últimos tempos, as investigações, quando saem, depois de poucos meses ali, daqui a pouco aqueles policiais são inocentados e fica tudo por isso mesmo, né? Enfim, então eu acho grave a população. E eu estou sentindo assim que as instituições que têm representatividade, sindicatos, associações, parece que estão saindo de um pesadelo e não está tendo aquela ação articulada de ter um processo mais vigoroso de pressionar essas instituições, né? E pressionar as mídias também, né? Enfim, no sentido de uma ação mais prática, né? Mais de ir para as ruas mesmo, enfim, e protestar. Mas, às vezes isso acontece e às vezes tem uma espécie de neutralização, que aí o governo dá notas oficiais e coisa e tal. Então, me parece que ainda falta ter uma articulação mais coletiva de mobilizar para combater esse tipo de posição no sentido de política ideológica e de posição no sentido prático mesmo, né? Que a pessoa vem e faz um discurso de apologia à violência, ele mesmo se coloca ao lado das pessoas que estão tendo uma ação. Então essa cobrança, de um lado o Ministério Público não enquadra e coloca o governador do Rio de Janeiro para se explicar e cobra mais ações eficazes no sentido de combater essa violência policial. Mas a gente vê, por exemplo, assim, que quando a gente observa um Senado, um Congresso que é pleno de ruralistas, de evangélicos que tem uma visão bastante ortodoxa de ultraconservadora, também de policiais militares ocupando cargo no governo, a gente pensa assim que se consolidam não só pensamento, práticas e mecanismo legal que estabelece um mecanismo de protecionismo a essas forças, né? Fascistas, violentas, em detrimento das ações que teriam que instruir mecanismos de adoção de práticas mais democráticas e de combater esse tipo de conduta, de prática, enfim, que é um retrocesso, digamos assim, né? Parece que a sociedade, nesses tempos, parece que ela retrocedeu 50 anos, né? Enfim, né? É muito forte, né? Professor, para a gente encerrar, tens alguma dica para dar para o pessoal que está ouvindo e se interessa pelo assunto, de livro ou de estudos, ou um nome do meio acadêmico para indicar, que o pessoal possa procurar mais informações sobre a questão tanto daí pode ser desde as questões das políticas afirmativas até a questão do estudo da cultura afro-brasileira, que você indicaria? Olha, eu acho que eu vou dar mais uma mensagem no sentido de que, assim, eu sou de uma geração entre os anos 60 e 70 que combatia o preconceito racial, a discriminação, a luta para que o negro entrasse no mercado de trabalho, tivesse acesso à educação, habitação, saneamento, enfim. E eu vejo que hoje nós temos estudantes, né, que estão acessando muito mais a universidade, cursos técnicos, né? Então, se eu pudesse, que eles tivessem uma condição de cidadania, no sentido de atuarem em todas as instâncias possíveis, de fóruns, enfim, de participar, debater e de uma ação, de fato, prática e ler muito, né? Ler muito, dentro daquela área que ele pretende atuar. Obviamente, da cultura negra tem uma informação dos principais, digamos assim, pensadores, né? Hoje a gente tem, claro, referenciais que no meu tempo tinha muitos referenciais que eram homens, né? Que era Abdias Nascimento, Clóvis Moura, e tantos outros. E hoje a gente vê que tem hoje um pensamento feminino forte, né? Um feminino negro forte, com pensadores com um elevado grau de crítico, enfim, de análise, porque também são segmentos que estavam muito oprimidos um tempo atrás. E então, assim, tu tem uma expansão de diversas instâncias. E, então, assim, as pessoas, quando vão escolher os seus caminhos, que elas façam leituras adequadas, no sentido que se aprimorar do ponto de vista intelectual, técnico, prático, e de uma ação realmente de participação
nos rumos para um país, para a cidadania, para a democracia e, sobretudo, voltado para a população negra, né, que é o segmento mais majoritário da população brasileira e é o que sempre, como eu disse aqui, estruturalmente ficou à margem do mercado de trabalho, enfim, da educação e da condição de cidadania. E eu acho que então tu tem um movimento que está se dando hoje, que acho que de uma forma coletiva, né, que acaba operando sobre as demais pessoas que estão se sentindo mais encorajadas, por exemplo, a avançar, seja pelo trabalho, seja pela educação, seja também por uma dimensão que é tão importante, que às vezes negligenciada, que é muitas vezes o negro é visto como alienado, que é também a dimensão estética e cultural. Né? Às vezes tu tem uma ação, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui da Africanamente, que tem ações ali de preservação dos saberes tradicionais, ou saber, dentro daquela ecologia de saberes que vem pela tradição dos mestres e tal, mas ele agrega várias outras falas, vários outros personagens, no sentido de que faz uma promoção, um avanço, no sentido de pensar de qualidade desse pensamento, né? E ali num campo que emerge, um campo que está situado no âmbito da capoeira, mas não é a capoeira no sentido só do aspecto lúdico, o aspecto da estratégia, ou se é estratégia política, né, cultural, e isso, só que isso ali tem um valor agregador. A pessoa daqui a pouco sai dali, se conecta com outras relações, com outras leituras, com outros pensamentos, com outros grupos e tudo mais, e isso vai dotar o indivíduo com uma condição crítica, né, nesse sentido, né? E vai também com isso fazer com que outros avancem, né? Então, se eu tiver que sugerir é que se atualizem as leituras, que leiam bastante, né? Veja quais são os referenciais que tem do ponto de vista clássico e hoje os referenciais contemporâneos. Eu falo por isso porque tu tem hoje muitos pensadores contemporâneos, muitos escritores contemporâneos e escritoras, e também nós temos a adoção também de um pensamento tipo assim, o Paul Gilroy, o Stuart Hall e pensadores africanos também, que vão iluminar, a partir da sua realidade, vão iluminar a realidade brasileira, né? Então, é nesse sentido que eu sugeriria que, se é que a fortalecer o indivíduo, fortalece o coletivo, né? Perfeito, professor. Obrigado pela presença. O lampejo de um fóssil pra resguardar a esperança de alguém. O podcast da Surgs tem apresentação e produção de Vitor Hugo Xavier. Pesquisa Fernanda Feltes. Técnica, identidade visual e apoio de produção Christopher Dalalana. Coordenação de comunicação Mariane Quadros e Marlise Paz. Coordenação geral da Surgs Sindicato Bernadette Menezes, Charles Almeida e Rafael Berbigier. Coisa ruim, vou cavucar o lampejo de um fóssil.